Primeiro porque é um assunto que todo mundo tende a ter dúvidas a respeito dele, certo? Todo mundo sempre tem dúvida a respeito do adoçantes, é um assunto bastante quente. Mas outro motivo é porque saiu na revista Boa Forma, vou mostrar aqui, só um pouquinho. Nessa revista aqui, a revista Boa Forma, do mês de setembro, tá? Saiu uma matéria onde eu falei sobre isso, que eu fui consultado na revista, então saiu uma matéria sobre isso, quero mostrar para você agora essa matéria. Então, na Boa Forma do mês passado, saiu essa matéria onde eles me consultaram aqui, essa é a página da matéria, onde eles me consultaram aqui sobre, ó, aqui no cantinho, ó, o que é melhor para emagrecer, adoçante ou pouco açúcar. Então eu vou ler para vocês o que está escrito na matéria, ok? Vamos lá, vamos ler junto. Não há uma resposta definitiva, diz Rodrigo Polesso. Alguns estudos mostram que, ao consumir bebidas açucaradas, as pessoas tendem a ter um menor índice de massa corpórea do que aquelas que focam nos adoçantes artificiais. Mas eu não indico açúcar para quem quer emagrecer, nem adoçantes artificiais. Cientistas do Weizmann Institute of Science em Israel verificaram que os adoçantes artificiais prejudicam as bactérias boas do intestino, o que favorece a obesidade e o diabetes. Uma equipe da Universidade de Sydney, na Austrália, acrescenta: eles podem aumentar a sensação de fome. Ainda são necessários outros estudos, mas muitos nutricionistas recomendam trocar as opções artificiais pelas naturais. Aí eu digo, estévia, xilitol e eritritol são bem assimilados pelo organismo, por isso não provocam efeitos metabólicos ou hormonais negativos, até onde a gente sabe, garante Polesso. Então, maravilha. Essa é a matéria, tá, que o pessoal me consultou aqui na revista Boa Forma no mês de setembro. Então saiu isso aqui na revista, você assina a revista deve ter visto, não sei, mas saiu aí então. Eu acho que é uma menção bastante legal, um assunto bastante interessante. Então parabéns para eles, para a jornalista, por ter coberto esse assunto que é tão de qualidade de tanta gente, né, esse assunto aqui. Mas então, quais são esses pontos que eu quero comentar com vocês? Deixa eu inverter. Então, o que a gente viu ali primeiro, né? O que é melhor, adoçante ou açúcar? Na verdade, nenhum dos dois é melhor, né? Nenhum dos dois é melhor. Na verdade, o gosto doce, para quem quer emagrecer, é inimigo, na verdade. E quanto mais a gente come doce, mais você nota que mais você quer comer doce também. Quanto mais doce você come, mais sobremesas, mais vontade, mais seguido, mais frequentemente você tem vontade de consumir esses alimentos doces. Aí você vai para um alimento doce de qualquer forma que você achar. Se você tiver adoçante, vai de adoçante. Se tiver de açúcar, vai de açúcar. Então não tem uma resposta definitiva se é melhor menos açúcar ou se é melhor adoçante. Sobre o açúcar, o que a gente sabe sobre o açúcar? O consumo de açúcar é talvez o inimigo número 1 de quem quer emagrecer. Né? Porque o açúcar é basicamente glicose, metade sacarose e metade glicose e metade frutose. Esse é a sacarose, que é o açúcar de mesa, tá? 50% glicose e 50% frutose. Isso é inimigo do emagrecimento em duplo sentido. A frutose é ruim para a questão do metabolismo e também a glicose é ruim também porque ela transforma, é glicose no sangue e depois aquilo estimula a insulina, como a gente já sabe, a insulina estimula o armazenamento de gordura e o bloqueio da queima de gordura. Então o açúcar não é dúvida para ninguém que o açúcar é ruim. Então para quem quer emagrecer, tá? Para quem quer emagrecer, o pessoal principalmente lá na fase 1 do código emagrecer de vez, fase 2 do código emagrecer de vez, ou para quem quer priorizar o emagrecimento com o máximo de prioridade mesmo, é ideal que você coma menos açúcar quanto possível. Quanto menos você comer açúcar que nem emagrecer, mais resultados você vai tender a ter. O açúcar ele é como se fosse pisar no freio do teu emagrecimento. Você está emagrecendo, você pisa no freio toda vez que você come o açúcar, porque o açúcar vai realmente jogar contra o teu objetivo de emagrecimento. Tá? Isso não é segredo para ninguém, a ciência sabe isso claramente. Essa é a minha posição sobre o açúcar. Agora, sobre adoçantes. Existem os adoçantes artificiais, aqueles criados em laboratório, e os adoçantes naturais, aqueles extraídos da natureza. Bom, adoçantes artificiais, é o que foi falado aqui nessa matéria da Boa Forma, né? Adoçantes artificiais, como enfim, tem vários nomes agora que não vem na cabeça. O Sweet and Low, aqui nos Estados Unidos, aqui no Canadá é diferente os nomes. Mas todas as aspartame, sucralose, esses adoçantes artificiais feitos no laboratório, tem vários impactos. Primeiro, eles não têm calorias, zero caloria. Mas se você acompanha Emagrecer de Vez, acompanha meu trabalho faz um tempo, você já sabe que caloria é só o começo da conversa, né? Caloria não importa tanto assim como a gente pensa. O pior é o efeito metabólico. Então eles são zero calorias. Só que estudos vêm mostrando efeito negativo para quem quer emagrecer. Por exemplo, até mesmo, talvez não tenha efeito na insulina, não tem efeito na glicose, porque não tem açúcar. Só que as pessoas
que consomem adoçantes artificiais geralmente são associadas a uma maior massa corpórea, a maior índice de massa corpórea. Por quê? A gente não sabe exatamente o porquê ainda. Tem outros estudos que mostram, como a matéria falou muito bem aqui, que alguns estudos estão mostrando o impacto negativo de adoçantes artificiais na nossa flora intestinal, que é um campo de pesquisa muito novo agora, muito grande agora, que impacta muitos sentidos do nosso corpo, muitos lugares do nosso corpo são impactados pela nossa flora intestinal. E se adoçantes artificiais atrapalharem nisso, e parece que eles atrapalham, é um ótimo motivo para a gente eliminar eles da dieta ou reduzir a maior quantidade possível do consumo dele. Esses são adoçantes artificiais. Agora, existem também os adoçantes naturais, sem calorias, ou praticamente sem calorias. Que é, por exemplo, a estévia, né, o xilitol e o eritritol, que eu recomendei aqui, sugeri como boas opções aqui nessa matéria da revista Boa Forma. Então, por quê? Esses aí são naturais, porque são extraídos da natureza. A estévia da planta, o xilitol e o eritritol também são da natureza de plantas, também são extraídos disso. Então, eles podem ser consumidos assim. E não são absorvidos pelo corpo também. Né? O eritritol, por exemplo, o xilitol, eles são sugar alcohols, que eu não sei como é que fala em português, mas são álcools de açúcar, não sei. Mas são eliminados direto. Só que ele tem um gosto doce. Então é legal uma opção. Eu gosto bastante do eritritol, por exemplo. Xilitol eu nunca consumo muito, mas é muito usado para pessoal que faz sobremesas, né? Que não quer usar açúcar. E a stevia eu gosto também. Tem gente que não gosta por causa do doce, mas enfim, né? Tem que sacrificar alguma coisa, né, pessoal? Não dá para ser mimado a ponto de querer doce, então come açúcar, né? Tá tentando uma opção saudável. Tá tentando uma opção saudável ao açúcar, porque o açúcar a gente já sabe que não é saudável, não é saudável. Então, opções legais, aparentemente legais, que aparentemente não tem muita coisa negativa para quem quer substituir o açúcar: xilitol, eritritol e estévia. Tá? Esses aí são opções tipicamente as melhores para quem quer adoçante. Adoçantes artificiais, como eu falei, eu não recomendo, porque tem motivos misteriosos que fazem as pessoas que comem esses adoçantes não conseguirem emagrecer como gostariam e ainda assim ter aquela vontade de comer doce também seguido, né? Além de impacto na flora intestinal, que é uma coisa que a gente está vendo na ciência agora, que é muito grave, muito grave. Então, resumindo, para quem quer emagrecer, ou mesmo quem quer seguir um estilo de vida saudável, por exemplo, né? Um estilo de vida saudável, é ideal que o gosto doce não seja rotina, não seja uma coisa que você tenha várias vezes por dia, por exemplo, né? Porque esse gosto doce ele é viciante, a gente sabe, quanto mais doce a gente come, mais a gente quer comer. Então é bom que você tenha o controle da sua gula por doces e não a gula tenha controle sobre você, né? Porque às vezes as pessoas fazem de tudo para conseguir um doce, né? Parece fica meio maluco, olho vermelho, com as veias saltadas, não quero doce, e começa a brigar com todo mundo porque você está de mau humor, porque não comeu o teu doce. Então isso você não está no controle. Então é muito melhor que você fique no controle. E para quem é viciado em doce, como eu era antigamente, eu era viciado em doce, uma ótima ideia é você cortar doce, tá? 100% por no mínimo 2 semanas. Faça isso. A primeira semana vai ser difícil, tá? Eu já adianto. Final de semana vai ser difícil. Daí depois, depois da primeira semana, segunda semana, começa a diminuir a vontade. E depois de 2 semanas, geralmente, você não tem mais essa gula. Aquele doce já não tem aquela força sobre você. Então é uma boa ideia. E aí quando você quiser adoçar teu chá, por exemplo, mais para o futuro, como estilo de vida, por exemplo, eu gosto particularmente dessas opções de adoçantes artificiais, como o eritritol, o xilitol e a estévia. Essas são minhas opções. O pessoal pergunta, a Raquel está perguntando, e o adoçante, açúcar demerara, ou açúcar de coco, açúcar de pulga, açúcar de farinha, açúcar de árvore, não sei. Tem milhões de tipos de açúcar hoje em dia, né? O nome já diz, né, pessoal? Açúcar. Açúcar é açúcar, não importa a origem. Talvez tenha um pouco mais de minerais e micronutrientes naquele açúcar, mas ele é açúcar essencialmente ainda, tá? 99% dele é açúcar. Então isso vai ser metabolizado pelo corpo como açúcar, como glicose, vai impactar a insulina, vai fazer você ganhar peso e vai bloquear a queima de gordura. Então não adianta, não importa o tipo de açúcar, se é natural ou artificial, açúcar é açúcar, né? Se tem isso no nome, pessoal, é açúcar, ok? Então não tem como muito correr, porque a ciência mostra exatamente isso. Então se você quer emagrecer, é importante que você corte o açúcar. Então, o pessoal que pergunta, e esse açúcar, e aquele açúcar de coco,
Não adianta. Açúcar é açúcar. Infelizmente, esses são fatos. Eu tô passando só os fatos pra você. Eu sei que não é legal, né? Seria muito legal se eu falasse pra você, não, porque o açúcar de coco é sensacional, não engorda, mas não é verdade, né? Todo açúcar acaba engordando por motivos bem óbvios, que a ciência sabe muito, muito bem isso aí. E se você tira o doce, você tende a perder peso rapidamente, tende a se sentir melhor também. Tende a se sentir melhor também. Agora, se você, como eu falei, é viciado em doce, como se acostumar sem o doce, né? Eu sugiro que você comece a diminuir às vezes durante o dia onde você consome algo doce. Não precisa parar de uma vez se você tiver num caso muito extremo assim, né? Porque vai ser difícil, né? Você vai brigar com a família, vai ficar de mau humor o tempo inteiro. Então, se você toma um café, um chá com adoçado umas 4 vezes por dia, corte pela metade, comece a consumir 2 vezes por dia. Depois na semana que vem, uma vez. E depois você vê como é que se você se sente atraído por aquilo ou não, né? Com o tempo você vai tomar o controle sobre a sua gula e a gula vai parar de tomar controle sobre você. É muito importante essa inversão, ok, pessoal? Então, novamente, eu vou só inverter aqui. Esse papo foi inspirado pela revista Boa Forma de setembro, né? Bem legal sair na revista, pô, bem legal sair nessa edição aqui de setembro da revista Boa Forma, onde eu saí com esse artigo, onde eu fui mencionado aqui, né, o que eu falo sobre açúcar, sobre adoçantes, nessa parte da matéria dentro da revista. Então o pessoal me consultou aqui da revista Boa Forma, e eu acabei sugerindo e recomendando como uma opção boa, talvez para a maioria das pessoas, a stevia, o xilitol, o eritritol, para quem quer um adoçante natural, e dizendo que não tem uma resposta definitiva para o que é melhor, adoçante ou pouco açúcar, ok? Então eu acabei ficando feliz de participar com a revista. Como eu falo, estou tentando bastante participar da mídia, tentar disseminar informação boa sobre alimentação, estilo de vida, qualidade de vida na mídia, para tentar alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então eu estou tentando fazer isso, estou tentando disseminar essa informação o máximo que eu posso com a maior quantidade de pessoas possível, não só na internet, mas agora também na revista, em outros lugares também, outros portais, tentando disseminar essa informação, ok? Então eu espero que essa informação que eu passei agora tenha sido útil para você, ok? Eu espero que você fique feliz com a informação, mas eu acho que muita gente vai ficar triste, porque dizer que açúcar não faz bem, a gente quer que, vai que descobrem alguma coisa que dizem que açúcar faz bem, né? Mas muito difícil acontecer, pessoal. É muito claro cientificamente que açúcar atrapalha o emagrecimento. É muito, muito claro. Então opções como adoçantes artificiais naturais podem ser umas boas opções para quem quer aquele do gosto doce, mas sem ainda impactar a nossa glicose, insulina, nosso ganho de peso. E outra dica também, frutas, né? Frutas são sobremesas naturais. Quer comer uma sobremesa? Como uma fruta. E aqui tem uma história bacana, eu vou contar, vai. Já estamos aqui falando mesmo, vou contar então. Antigamente, como eu falei, eu era viciado em açúcar. Eu era viciado, eu queria sobremesa sempre, e não qualquer sobremesa doce, tá? Doce. Não sei se a minha mãe tá assistindo agora, porque normalmente eu crio um ao vivo que minha mãe também pula dentro para assistir. Mas então ela sabia o que é isso. Eu queria coisa doce. E se não tivesse sobremesa doce para comer, eu ficava nervoso, tá? Se minha mãe oferecesse fruta para mim de sobremesa, eu ficava mais nervoso ainda, porque eu não considero fruta sobremesa, né? Não considerava, eu ficava nervoso. Não, eu quero sobremesa de verdade, não quero fruta. Fruta tem toda hora, eu quero sobremesa doce. Olha só a situação que eu tava, né, pessoal? Olha só a situação que eu tava. Agora, né, depois de criar juízo, né, depois de alguns anos, eu descobri que o problema era meu, a gula tinha controle sobre mim, eu não tinha controle sobre aquela gula. Então hoje, o que eu considero uma sobremesa deliciosa é uma fruta orgânica, tá? Uma fruta como ela veio da natureza, aquele sabor de fruta, doce da fruta, tá? Eu considero isso uma sobremesa. Então, ao invés de usar adoçante muitas vezes ou açúcar, eu como uma fruta, tá? Uma fruta muito legal, uma fruta integral, inteira, né? Orgânica de preferência, para comer todas as fibras daquilo lá, sem ser suco, assim, direto. Suco é açúcar também, bastante açúcar concentrado, né? Morango, maçã, essas frutas são todas boas opções. Lembrando que quem quer emagrecer não vai, eu recomendo, né, de acordo com a ciência, para não encher a barriga de frutas um monte exageradamente, né? Porque ainda assim é açúcar, né, pessoal? Então optar por as de menor índice glicêmico, por exemplo, é uma boa ideia, né? Mas frutas são são sobremesas naturais que sempre existiram no mundo, tá? A fruta faz bem, sempre fez bem e vai continuar fazendo bem, a menos que a gente modifique elas todas geneticamente e virem uma porcaria, como algumas coisas estão acontecendo, né? Então até as tâmaras, né? As tâmaras que eu adoro, a Sil Rose lembrou muito bem, as tâmaras, eu adoro tâmara. Eu acho que é a fruta mais doce que existe na natureza, tâmara seca, né? Como sobremesa. Então é uma ótima opção de sobremesa natural que a mãe natureza fez pra gente, que a gente pode consumir, se sentir bem e seguir em frente.